Olá, eu sou a Rafaela Ilme, estudante da turma de Cálculo 2 e vim hoje apresentar a introdução sobre o nosso trabalho. Então, nós vamos apresentar o tópico 11.7 e 11.8, nós somos o grupo 4. Bom, sobre o tópico 11.7, as estratégias para testar séries, temos que é possível ter diversas maneiras de testar a convergência ou divergência de uma série. Como primeira dica, não é uma boa estratégia aplicar infinitas listas de testes até que dê certo. Então, para que não tenha perca de tempo, é melhor classificar a série de acordo com sua forma. Aí temos como termo número 1. Se a série for da forma somatória 1 sobre NP, ela é uma P-série, que sabemos ser convergente se P é maior que 1 e divergente se P é menor ou igual a 1. No termo 2, temos que se a série tiver a forma de somatória AR sobre N menos 1, ou somatória de AR sobre N, ela é uma série geométrica, que converge se o módulo de R for menor que 1 e diverge se o módulo de R for maior ou igual a 1. Algumas manipulações algébricas podem ser necessárias para deixar a série dessa forma. No termo 3, temos que se a série tiver uma forma similar a uma P-série ou uma série geométrica, então um dos testes de comparação deve ser considerado. Em particular, se a sobre n for uma função racional ou uma função algébrica de n, a série deve ser comparada com uma P-série. Os testes de comparação se aplicam apenas a séries com termos positivos, mas se a somatória de A de N tiver termos negativos, então poderemos aplicar o teste da comparação em somatória de módulo de A e testar a convergência absoluta. Por último, temos o termo 4, que se você vir que o limite de N para o infinito de A de N é diferente de zero, o teste para divergência deve ser usado. Bom, dando início, primeiramente, olá, eu me chamo Tiago, faço parte da disciplina de Cálculo 2, ministrada pela professora Lilian, sou do grupo 4, grupo do Anderson, e eu vou falar um pouco sobre as estratégias para testar séries, mais sucintamente dos tópicos 5 a 8 da página 186 do livro do James Stewart. Bom, eu vou falar basicamente sobre o teste da série alternada, teste da raiz, teste da razão e o teste da integral. Vamos lá. Bom, com relação ao teste da série alternada, ela basicamente é um teste para a gente poder ter noção de determinar a convergência ou estimar o erro de truncamento de séries numéricas. Exemplificando o teste da série alternada, que no caso é um dos testes da série de convergência, eu vou apresentar primeiramente o teste e logo após eu vou apresentar como exemplo para que assim fique um pouco mais concretizado a explicação. Temos um somatório de n igual a k até infinito. Temos aqui também o AN, que no caso, se a gente for reescrever ele, teremos menos 1 elevado a n vezes o bn, ou se pudermos reescrever o AN, que no caso é menos 1 sobre n mais 1 vezes bn, no qual o nosso bn tem que ser maior ou igual a zero para todos os n's no qual a gente for usar aqui no nosso somatório. E além disso, queremos que, primeiramente, o limite de quando n vai para infinito de bn tem que ser igual a zero, ok? E, além disso, também queremos que a sequência de bn seja uma sequência decrescente. Então, assumindo que tudo que fizemos aqui agora vai dizer para a gente que a série no qual nós temos aqui, né, um somatório de n igual a k até infinito, de AN,
vai convergir. Ela vai convergir. Vamos escolher a série aqui, né, de somatório de n até 1 até infinito, menos 1 elevado a n sobre n. Só colocar mais um. Bom, n igual a 1, aqui vai ficar 2 sobre n. Vai ser menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, menos 1 sobre 4. Né? E isso vai para sempre até o infinito. Reescrevendo aqui, temos essa parte, né? A n é igual a menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Reescrevendo essa parte, menos 1 sobre n mais 1 vezes 1 sobre n, fica claro que esse carinha aqui vai fazer o papel do Bn, certo? Esse cara vai ser o nosso Bn. E atrelando as outras restrições no qual nós temos, ou seja, para todos os n de 1 até o infinito, temos que Bn é igual a 1 sobre n, maior ou igual a zero. Esse primeiro pedaço está na nossa restrição, né? A próxima verificação é aqui o limite. Vamos fazer aqui. Limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n vai ser igual a zero. E esse aqui também já conseguimos garantir a próxima restrição, já está garantindo. E a próxima restrição é a sequência, né, que ela tem que ser decrescente. E claramente ela é decrescente porque conforme a gente vai aumentando aqui, vai aumentando o numerador, né? Então, reescrevendo, o Bn vai ser a sequência decrescente. Então, já que conseguimos satisfazer todas as nossas restrições aqui da sequência do teste das séries alternado, podemos concluir que a série, né, do somatório de n igual a 1 até o infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, essa série vai ser, né, com todos esses termos aqui, se a gente usar eles, ela vai acabar divergindo. Mas se quisermos criar uma série alternada com todos esses termos, né, a gente pode usar aqui outras técnicas até. Poderíamos ter usado o teste da comparação por limite, por exemplo, mas o teste das séries alternadas ele é uma ferramenta muito útil e muito prática de se usar, né? A gente pode perceber aqui que o limite de AN ele não vai estar seguindo infinito, a gente pode, se for seguir as restrições, a gente pode perceber isso, né? Esse teste ele é muito bom para isso, que a gente pode estar jogando a série nas restrições, a gente pode estar usando basicamente para ver se a série vai divergir ou convergir. Com relação ao teste da razão, ele basicamente é usado para saber a convergência ou não de uma série. Séries que envolvem fatoriais ou outros produtos, incluindo a constante elevada à enésima potência, são com frequência testadas convenientemente usando-se o teste da razão. Com relação ao teste da raiz, se A com expoente n for da forma do conjunto B, n elevado a n, ele pode ser útil. E ele é bastante utilizado quando o termo geral estiver elevado a um expoente. Por fim, o teste da integral, ou critério da integral, ele basicamente é utilizado para estabelecer a convergência de séries numéricas comparando a soma de seus termos à integral de uma função adequada. Se a elevado ao expoente n for igual à função de n, onde a sua integral da função e a sua derivada for facilmente calculada, ou seja, uma integral que não seja muito difícil, o teste da integral será muito eficaz. Inclusive, ele é mais preciso que todos os outros testes. Exemplificando agora as séries infinitas com relação ao teste da integral, temos que
o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n ao quadrado, que é igual a 1, mais 1 quarto, mais 1 terço ao quadrado, que é 1 nono, e assim por diante, né? Indefinidamente. E com relação a isso, temos que todos esses termos são positivos e eles estão diminuindo. Parece que eles estão decrescendo rapidamente de 1 até 1 sobre 16 avos. E temos que ter em mente que é notório que essa série vai vir a convergir. Se a gente puder mostrar que isso aqui tem limite, é notório também que essa série ela não vai para menos infinito. Fazendo f de x, que é 1 sobre x ao quadrado, que no caso correlacionando com 1 sobre n ao quadrado, sendo f de n, fazendo um gráfico dessas funções, teremos que os valores positivos de x são uma função contínua e positiva. E a área desse bloco seria, no caso, f de n e f de 1. E 1 quarto poderia representar a área deste bloco aqui, tendo a área exatamente de 1 quarto. Representando a área de 1 nono, ela estaria logo após a área de 1 quarto. E esta área podemos chamar de integral imprópria, né? Que no caso seria a integral de 1 a infinito de f de x dx. Basicamente, o teste da integral, temos que o somatório de n igual a 1 elevado a infinito, de 1 sobre n ao quadrado, vai ser igual a 1 mais a soma de n igual a 1. Basicamente, o teste da integral, deixa eu me escrever de outra forma, só trocar a cor, seria no caso então a soma de n igual a 2 até o infinito, de 1 sobre n ao quadrado. Expressando isso, seria a soma de todos os valores ali em cima, né? Isso que eu acabei de escrever em azul seria, no caso, os blocos, né? 1 quarto e 1 nono, até o infinito. E correlacionando, poderemos escrever que isso será menor do que 1 mais a integral de 1 até o infinito de 1 sobre x ao quadrado dx, que no caso é a integral que vai até o infinito. Resolvendo aqui embaixo, sabemos que isso vai ser o limite de t até o infinito, a integral de t de x menos 2 dx, que no caso será igual ao limite de t até o infinito, da função ao infinito de t e 1, que no caso será igual ao limite de t até o infinito da função menos 1 sobre t mais 1, que acabará resultando em 1. Ou seja, todo esse somatório será 1. Calculando o somatório superior dessa série, seria no caso o somatório de n igual a 1 até o infinito de 1 sobre n ao quadrado, sendo menor do que 2. Outra forma de pensar seria no caso as duas áreas aqui, definindo um limite superior para isso. Meu nome é Rafael Pereira Silva, eu faço parte do grupo do Anderson, da turma de Cálculo 2, e eu vou falar um pouco sobre as estratégias, né? Vou dar alguns exemplos das estratégias para testar séries.
Bom, meus colegas acabaram de falar qual teste a gente vai usar em qual caso, e outros colegas do outro grupo vão falar dos testes, cada um deles separadamente, vão explicar como fazer e o que fazer em cada um dos testes. O que eu vou fazer é pegar algumas séries e utilizar de exemplo para dizer quais testes a gente utilizaria a partir dos parâmetros que os meus colegas apresentaram agora há pouco. Bom, primeiro que a gente tem é essa. A gente pode utilizar o teste da divergência, porque quando a gente faz o limite de n tendendo ao infinito, a gente encontra que a n tende a meio, que é diferente de zero, maior que zero. Então a gente utiliza o teste da divergência. Nesse caso, a gente olha e a gente entende que tem uma série que pode ser derivada dessa, ou seja, uma série que a gente pode comparar a partir dessa. E por isso a gente pode utilizar o teste da comparação. Essa série que a gente vai comparar é uma série P, ok? Exemplo 3. Nesse caso, batendo o olho, a gente já vê que se trata de uma série alternada. E se é uma série alternada, o que vem na cabeça de utilizar primeiro é o teste da série alternada. Então, a gente utiliza o teste da série alternada. Exemplo 4. Quando olhamos para esse exemplo, a gente vê que é uma função facilmente integrável. Nesse caso, se é uma função facilmente integrável, a gente pode começar com o teste da integral. E aí, caso não dê certo, a gente pode ir para outro teste, mas geralmente o que a gente faz é começar com o teste da integral, porque, né, facilmente integrável é fácil, a gente faz, se der certo, sucesso. Então, a gente utiliza o teste da integral. Mas ela também, a gente também poderia utilizar, nesse caso, o teste da razão. Aqui, o meu colega anterior já explicou que quando a gente tem o k fatorial, uma série utilizando o k fatorial, a gente pode utilizar o teste da razão. Então, aqui, quando aparece o k fatorial, o que vem na cabeça é utilizar o teste da razão. Essa série também é uma outra série que a gente pode comparar com uma série mais simples, uma série geométrica. Nesse caso, a gente pode utilizar o teste da comparação com essa série geométrica que está posta aí, 1 sobre 3 elevado a n, porque ela é bem similar a essa primeira série que a gente tem. Bom, o que acontece é que às vezes a gente tenta utilizar essas estratégias que meus colegas falaram e que eu dei exemplos aqui, e ainda assim não sai. E aí o que tem que fazer é testar outras estratégias. Mas, começando por essas que foram apresentadas pelos meus colegas que eu exemplifiquei, a chance de dar certo é muito grande. Certo? E o jeito é anotar os testes, ter esses testes anotados e saber em qual momento a gente vai utilizar qual deles, porque a partir disso a gente pode selecionar a melhor estratégia do nosso repertório. Bom, basicamente é isso. Obrigado. Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato. E no material complementar, a gente vai deixar algumas questões resolvidas sobre esse conteúdo. Uma série de potência é uma série da forma somatório de n igual a zero até o infinito de Cn vezes x elevado a n, que é igual a C0 mais C1 vezes x mais C2 vezes x ao quadrado mais C3 vezes x ao cubo, até seguindo essa sequência infinitamente. Então, x é uma variável e os c's são uma constante chamadas coeficientes da série. E para cada x dessa série, tem uma constante que podemos testar quanto à convergência ou à divergência da função. Uma série de potências pode convergir para alguns valores de x e divergir para outros valores de x. A soma da série é uma função do tipo f de x igual a c0 mais c1 vezes x mais c2 vezes x ao quadrado mais c3 vezes x ao cubo, até seguindo essa sequência infinitamente. Cujo domínio é um conjunto de todos os x para os quais a série converge. Observe que f se assemelha a um polinômio. A diferença é que essa função tem infinitos termos. Por exemplo, se tomarmos Cn igual a 1, para todo n, a série de potências se torna a série geométrica, somatório de n igual a 0 até o infinito de x elevado a n. Isso é, 1 mais x ao quadrado, etc. até xn vezes infinitamente. E converge quando menos 1 é menor que x, que é menor que 1. E diverge quando o módulo de x é maior ou igual a 1. Em geral, a série da forma tem a seguinte estrutura. Somatório de n igual a 0
até o infinito de Cn vezes x menos a elevado a n, em que pode ser reescrito como C0 mais C1 vezes x menos a mais C2 vezes x menos a ao quadrado, até seguindo essa sequência infinitamente. E essa forma ela pode ser denominada como série de potências em x menos a, ou série de potências centradas em a, ou ainda como série de potências em torno de a. Observe que nas equações mostradas, o termo correspondente de n igual a zero nessas equações foi adotado a convenção de que x menos a elevado a zero é igual a 1, mesmo quando x é igual a a. Observe também que quando x é igual a a, todos os termos são zero para n maior ou igual a 1, e assim a série de potências, mostrado na equação 2, converge quando x é igual a a. Aqui no exemplo 1 nós temos a questão: para quais valores de x a série somatório de n igual a zero até o infinito de n fatorial x elevado a n é convergente. Bom, utilizando o teste da razão, nós vamos ver que o limite, quando n tende ao infinito, do módulo de an mais 1 sobre an é igual ao limite de n, quando tende ao infinito, do módulo de n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n. Daí o limite disso é n, quando tende ao infinito, de n mais 1 vezes módulo de x. Substituindo o valor de n vai dar igual a infinito. Então, pelo teorema das séries de potências, a série diverge quando x é diferente de zero e converge apenas quando x é igual a zero. Olá e bem-vindo a todo mundo que está assistindo. A gente vai estar resolvendo o exemplo 3 do capítulo de série de potências, né, do número do dia, que foi proposto para a gente na atividade de sala de aula invertida. Então, primeiramente, acho que a gente já viu aqui como a gente trata uma série de potência, né, como ela é descrita e etc. E aqui a gente vai lidar com um pouco distinto de todas as outras que a gente viu, porque essa é basicamente uma sequência de Bessel, né? A sequência de Bessel, basicamente, a principal característica dela é que, como todas as outras sequências série de potências, ela tem aquela característica geométrica, aparentemente geométrica, né? E lhe faz parecer uma soma de polinômios contínua. Então, lá no final da atividade, a gente vai perceber que a soma parcial de polinômios da sequência de séries vai ter uma imagem muito parecida no final com as somas parciais da função de Bessel. Então, vamos lá tratar do exemplo 3 primeiro. E essa é a nossa função, né? É uma série definida, é uma série... Essa nossa função é uma série de potências de 0 a infinito definida por menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, 2 elevado a 2n, n fatorial elevado a 2. A gente vai tratar isso da seguinte maneira. Primeiramente, bom, aqui tem a nossa função já reescrita como série de potências. Então, agora a gente vai tentar aplicar o teste da razão nela. O teste da razão porque a gente não consegue definir exatamente ela por uma série geométrica de divergência ou sua convergência e durante suas manipulações. Caso no nosso numerador a gente não tem um termo fixo, a gente tem uma função. Então vamos escrever durante o teste da razão, né? Aplicação da razão. Bom, a gente já escreveu a nossa razão das duas séries de potências. Agora a gente vai terminar na resolução dela, tá? A ligação aqui e aplicar no nosso teste da razão para ver o resultado dele. Bom, então vamos ver aqui, a gente vai separar esse termo e assim a gente pode simplificar os dois n e não vou marcar 2n e esse x2n e x2n aqui, esse nosso lado aqui nada.
Então, esse termo se tornou irredutível agora pra gente. E bom, agora que ele é irredutível, a gente nem sequer precisa mais tratar ele como... A gente já consegue definir que ele vai tender, devido ao fator de baixo ser basicamente maior, né? E ainda que ele seja quadrado, esse n sempre vai ser maior do que o x, porque vai por um fator. Então, a tendência é que esse número aqui sempre seja maior, seja menor que 1. E o denominador vai ser sempre maior que o numerador. E como a gente viu em série de potências, quando a razão das funções, quando essa razão das nossas funções aqui é menor do que 1, significa que ela converge para todos os valores de x. Vai tratar ela como convergente para todos os valores de x. E, em outras palavras, essa função Bessel, o domínio dela, né, que é o que a gente precisa, é o que pede aqui inicialmente, o domínio da nossa função é de menos infinito até mais infinito. E destacado. Bom, definindo a razão da série de potências da nossa função Bessel com ordem zero, e definindo a razão, a gente descobre que isso a gente consegue encontrar aqui no teste da razão, né? No nosso caso aqui, nosso caso aqui é o primeiro, que a gente encontra que ele é absolutamente convergente, porque a razão entre as duas funções entre os nossos dois termos nessa série de potências é menor do que 1. Então ele é convergente para todo ponto de x. Uma outra característica que a gente vai ver é que essa razão aqui, ela parece muito uma função geométrica de somas parciais de polinômios, né? A gente consegue ver aqui nesse caso que é zero, né, que é a nossa função inicial, a gente trata um limite dela para certos pontos, vai encontrar a razão aqui para tratar de novo, vai conseguir tirar essas funções dela, do zero sendo sempre a primeira parcial da série de potências 1, e aí a gente tem só um termo, tem o nosso segundo termo, esse é o termo aqui. E cada vez mais, se você for somando eles, se você for juntando eles, você tem algo mais próximo da J0. Ou seja, quanto mais parciais você tiver, mais próximo da J0 você vai conseguir se aproximar. Mas pela análise gráfica a gente pode perceber que tem um ponto aqui ao qual os parciais passam a se divergir e tem um ponto ao qual elas convertem. O ponto pra gente aqui na função de trabalho é 1. Outra chamada raio de convergência, todo número. E pelo teorema a gente vai ver que dadas essas seguintes potências existem somente 3 possibilidades, né? A série converge apenas quando x é igual a a série converge para todo x, que é o caso da nossa. Existe um número positivo e, então a série converge x menos a menor que r e diverge x menos a é maior do que r. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Anderson e hoje eu vou trazer para vocês um recorte do capítulo da série de potências. Vou falar especificamente sobre o exemplo 4 do livro. Então, só para contextualizar um pouco, a gente vai dar uma introdução na série de potências. Então, uma série de potência é uma série ela tem essa forma aqui, com esse somatório dos termos, onde o x ele é uma variável e esses termos, os Cn, são as constantes chamadas coeficientes da série. Então, para cada x fixado, a série ela é uma série de constantes que podemos testar quanto a convergência ou a divergência. Uma série de potências ela pode convergir para alguns valores de x e divergir para outros valores de x. E a soma dessas séries ela é uma função desse tipo aqui, com o domínio, cujo domínio ele é o conjunto de todos os x para os quais a série converge. Então, observe que a função f ela se assemelha muito a um polinômio. A única diferença é que a f ela vai ter infinitos termos. Então, por exemplo, se tomarmos o termo Cn igual a 1,
para todo n, a série de potências ela se torna a série geométrica, conforme está aqui descrito abaixo, que converge quando o x está dentro desse intervalo entre menos 1 e 1, e diverge quando o módulo de x ele for menor ou igual a 1. Bom, então, no geral, a série da forma desse somatório abaixo, ela é denominada série de potências em x menos a, ou seja, a série de potências centradas em a, ou série de potências em torno de a. Então, ela pode ter todas essas nomenclaturas aí. Então, observem que, ao escrever o termo correspondente a n igual a zero, nas equações 1 e 2, adotamos a convenção de que o x menos a elevado a zero ele é igual a 1, mesmo quando o x é igual a a. Então, observe também que o x, quando ele é igual a todos os termos são zero, para n menor ou igual a 1. Então, assim, a série de potências sempre converge quando o x for igual a a. Bom, então aqui, sobre o exemplo do capítulo 4, o exemplo 4 do capítulo de série de potências, encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da série, do menos 3 elevado a n vezes x elevado a n, tudo isso sobre a raiz quadrada de n mais 1. Então, seja o an igual a menos 3 elevado a n e o x vezes x elevado a n, tudo isso sobre a raiz quadrada de n mais 1. Então, a gente abrindo aqui, a gente vai ter o módulo desses termos de an mais 1 sobre a n. Então, isso aqui vai ser igual ao módulo de menos 3 elevado a n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Tudo isso sobre tudo isso sobre a raiz quadrada de n mais 2, vezes a raiz quadrada de n mais 1 sobre menos 3 elevado a n vezes x elevado a n. E isso também vai ser igual a menos 3 elevado a x. Desculpa, tudo isso é igual a menos 3 vezes x, a raiz quadrada de n mais 1 sobre n mais 2. Então, dando sequência aqui embaixo, resolução, a gente vai ter aqui o 3 raiz quadrada de 1 mais 1 sobre n sobre 1 mais 2 sobre n. Então, a gente vai ter aqui que o módulo de x ele é igual a 3 módulo de x quando o n tender para o infinito. Então, pelo teste da razão, a série dada ela converge se 3 vezes o módulo de x for menor que 1 e diverge se o 3 módulo de x for maior que 1. Então, ela converge se o módulo de x for menor que 1 sobre 3 e diverge se o módulo de x for maior que 1 sobre 3. Então, isso significa que o raio de convergência ele é r igual a 1 sobre 3. E sabemos também que a série converge no intervalo, né? Menos 1 sobre 3 e 1 sobre 3. Mas devemos agora testar a convergência nas extremidades desse intervalo. Então, se o x igual a menos 1 sobre 3, a série ela fica com essa forma aqui, né? Então, que diverge. Então, aqui o livro até traz para a gente, use o teste da integral ou simplesmente observe que ela é uma p-série com p igual a 1 sobre 2 maior que 1. Se x igual a 1 sobre 3, se o x for igual a 1 sobre 3, aí a série já fica com essa cara aqui. Menos 3 elevado a n vezes 1 sobre 3 elevado a n, tudo isso sobre a raiz quadrada de n mais 1. E aí, resolvendo, ela fica menos 1 sobre n, tudo isso sobre o n mais 1, que converge pelo teste da série alternada. Portanto, a série de potências dada, ela converge quando o x ele for maior que menos 1 sobre 3 e quando o x for menor ou igual a 1 sobre 3. Então, assim, o intervalo de convergência, ele é menos 1 sobre 3 e 1 sobre 3 no intervalo fechado. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.